Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso Versa Pod Videocast, sempre com convidados muito especiais, né, Castilho? Mais uma semana vibrante aqui com o nosso Versa Podcast. E hoje uma convidada muito especial, uma querida que eu admiro muito, Ângela Gandra Martins, que é advogada, jurista, professora de filosofia da Universidade Mackenzie. Ela é membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, membro da Academia Brasileira de Filosofia. Então, uma grande alegria hoje, né, ter uma pessoa que eu admiro tanto e da filosofia, então a gente ainda gosta mais. Ângela, muito bem-vinda, muito obrigado. Castilho, Renato, eu que tenho que agradecer. É uma honra estar aqui com vocês, até porque eu sei que vocês levantam temas de muito interesse e de valores, né? Então, aceitei o convite com todo o coração. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Muito obrigado. E nosso público, boa noite, bom dia, seja lá o que for, nós estamos juntos. Comprou meu bordão aqui, pronto. Estamos juntos. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma alegria, uma honra, que Deus te abençoe muito. Então, vamos aproveitar já no nosso bate-papo. Vamos direto ao ponto, né, Castilho? Até conversamos aqui nos bastidores. Hoje é dia 10, é isso? 10 de junho. 10 de junho de 2024. Saiu no Valor Econômico um artigo do Virgílio sobre inteligência artificial e empregos. Colocando, inclusive, não só empregos, mas colocando a consequência do relatório do Senado americano, um relatório conjunto, alertando os Estados Unidos, e por que não o mundo todo, para a questão da IA, que vai, aqui é uma palavra minha, vai provocar uma série de disrupções e mudanças na sociedade, no comportamento. E ele fala que os governos têm que se preparar para realocar, para repreparar toda uma massa de trabalhadores que possam ter impactos aí com a IA, que eu concordo perfeitamente. Inclusive toca em profissões que o Virgílio coloca que estariam com menos risco nessa área, e cita medicina, advocacia, arquitetura, psicologia. Nós teremos também impactos nessa área. E ele traz esse alerta. Então, e vem aquela dúvida, e Ângela, você que trabalha com tantas famílias, tem tanta experiência com relação a isso, esse contexto, né, familiar, qual que é a tua opinião sobre isso? Quais são as consequências da IA? Ou até, e vou aproveitar mais uma pergunta também. Agora, vamos deixar bem polêmico. Será que a IA representa mesmo o fim dos tempos? Olha, bem polêmico mesmo. Sabes que eu tive há 2 semanas atrás em Barcelona, num evento da Academia Iuris Roma, sobre esse tema, junto com magistrados, né, do mundo, né? E nós estávamos discutindo precisamente isso. Em primeiro lugar, né, nós temos que entender a IA como uma ferramenta. É uma ferramenta, ela é um meio, não é um fim em si mesma, certo? Por outro lado, é importante que nós pensamos que ela é criada pelo ser humano. Então, filosoficamente, não existe um efeito superior à causa. Ela não vai poder mandar em nós. Somos nós que vamos delinear, né, a sua própria abrangência. Eu tive, quando eu estava no governo, né, como secretária nacional da família, eu tive também num evento na Arábia Saudita, 60 mil pessoas do mundo inteiro, discutindo se realmente nós chegaríamos a um momento em que nós nos renderíamos a uma IA, né? E ali, assim, a conclusão, com exceção de algumas pessoas, uns falavam, não, nós temos que nos render porque eles vão ser mais inteligentes que nós. Eu falei, não, aí é só se nós formos burros para nos deixar levar, porque já hoje nós precisamos colocar nossos limites em relação à inteligência artificial para que ela cumpra o seu papel, né? Ou seja, eu digo num limite bobo assim de tecnologia, mas será que, por exemplo, hoje as pessoas são escravas de um WhatsApp, escravas, né? Estão sempre devendo, né? E não tem limite, e depois o próprio, sei lá, redes sociais, etc. Bom, se eu não souber botar um limite agora, provavelmente eu vou ser tragado por uma IA, porque eu vou passar a minha zona de conforto racional, porque no fundo, as IAs estão nos emburrecendo, né? Porque ela é seletiva, um ChatGPT, por exemplo, é seletivo, e ele tem um limite de abrangência. Então, eu não expando a minha inteligência. As crianças criadas hoje com IA,
ela já tem um determinado déficit, elas sabem muito de pouco, talvez, né? Ou tem muita informação, mas não consegue digerir. Então, nós temos, como humanos, de saber que limites nós vamos colocar para potencializar a ferramenta. Eu dou 2 exemplos, que eu até falei lá nesse congresso em Barcelona, por exemplo. Quando eu estava lá, o Elon Musk tinha acabado de dizer, né, que, de fato, nós poderíamos tornar todo o trabalho autômato, né? Mas ele falava, todos os países têm que pensar a saída humana para que nós possamos aproveitar ainda mais o ser humano para potencializar a ferramenta. E dou outro exemplo, nós estávamos falando aqui da Coreia do Sul. Eu tive um amigo que foi visitar a Hyundai em Seul, né? E ele falou que ele chegou e falaram, deixa eu mostrar como um carro em quanto tempo um carro é construído. 57 segundos. Daí ele falou, bom, então vocês devem estar acabando as pessoas, né, aqui. Daí ele falou, não, daí convidaram para ir no departamento de engenheiros, e tinham 10 mil engenheiros. Daí, por isso nós conseguimos, 57 segundos, fazer um carro, porque nós apostamos na inteligência humana, não? E eles falaram, we invest in people. Nós investimos nas pessoas. Eu não acredito jamais e nunca vou me render a uma inteligência artificial. Por outro lado, eu acho que nós temos que aproveitar, por exemplo, no meio jurídico. Ela faz um bando de serviços que nos ajudam a, de fato, corresponder à justiça a tempo, né? Porque justiça fora do tempo é injustiça. Então, ela está sendo uma ferramenta. Mas, terminando, né, essa resposta, eu estava nos Estados Unidos quando lançaram aquele livro The End of Lawyers, né? Vamos acabar, porque agora tudo vai ser colocado numa inteligência artificial e ela vai dar sentença ou acórdão, um absurdo, né? Eu falo, jamais uma inteligência humana, artificial, vai ser justa, né? Porque até o autor que eu estudei em filosofia do direito, que chama Lon Fuller, ele falava, there are no cases alike. Não existe um caso igual ao outro, né? E dar a cada um o que é devido não é emitir uma sentença geral, né? Por dados, né? Sem ouvir aquele caso. Só o ser humano pode ser justo. É uma virtude humana, é uma vontade constante de dar a cada um o que é devido. Como é que eu posso conseguir isso de uma inteligência artificial? Eu não acredito. Eu sou super pró-tecnologia. Eu acho que a gente pode se apoiar muito nela como ferramenta, mas como meio, não como fim. E a outra pergunta, fim dos tempos? O fim dos tempos? Não acho, porque esses tempos, nós temos muito para fazer ainda nessa terra, tem muita coisa. O que nós vamos crescendo, né? Crescendo para poder, de fato, o homem é muito criativo, a inteligência humana é muito criativa, por isso que eu acho que a gente tem que apostar nela. E nós podemos ir crescendo, né? E de fato, aperfeiçoando, etc. Agora, eu não acredito que nós vamos nos autodestruir, né? Por causa de uma inteligência artificial, né? Eu ainda acredito também, como eu tenho fé, na providência divina. Amém. Isso depende, né, de Deus. Eu acho que Deus ainda quer muitos filhos dele por essa terra, né? Assim eu penso. Oremos. Né? E só aproveitar, vou passar para o Castilho, que tem debates filosóficos, eu vou ficar aqui só aprendendo hoje. Não, a gente está aqui. Mas aí, Ângela, você citou as 3 leis na robótica do Isaac Asimov, do químico Isaac Asimov, lá de 1950. E a dúvida que a gente tem, debatemos aqui já com outros convidados, é com relação ao enforcement, a aplicação efetiva. Que é que um robô ou sistema, ele tem que proteger o ser humano, não, tem que obedecer e proteger o ser humano, não pode causar, segundo a lei, não pode causar um harm, um machucado no ser humano. Sim. Terceiro, ele tem que se preservar desde que não desrespeite as 2 outras leis antecedentes. Só que o dilema vem, como fazer isso? Será que todos irão respeitar isso? E o meu receio, Ângela, é com relação à dificuldade que a humanidade possa ter em acompanhar o aprendizado de máquina. Então, a evolução fica tão rápida que, de repente, chega, nossa, não deu tempo. Esse é o meu receio. Mas eu passo para o Castilho aí fazer a emenda filosófica. Ótima observação.
É muito provoca muito, né? E até me lembrei do seu pai, do professor, do nosso eterno professor querido Ives Tracker. Gandra, que a gente falava também de inteligência artificial. E a visão dele é muito interessante. Ele até acredita Vida que longa e prosperidade. Aqui, vida longa e o prosperidade. professor Ives, ele é fã de Star Trek, como eu sou também, a Angela também. Então, esse aqui é o Spock fazia isso. Um abraço imenso ao professor, nosso eterno professor. Mas ele falou, inclusive, que os robôs e a IA, ela poderá ter sentimentos, Sim. inclusive. Então, assim, que vai longe, mas concordo com você plenamente. A gente fala muito disso aqui, né? Aprende muito, de que ela é um meio. Nunca há de ser um fim, né? Você sabe, Ângela, que eu tinha dificuldade de saber que tema eu ia abordar com você. Você foi secretária, né, no Ministério da Família, da Mulher, dos Direitos Humanos. Então, eu vou trazer um pouquinho... dois temas dessa sua área, né? Da família, sobretudo, né? A gente vê que a IA, inclusive, tem segregado as famílias, né? Mas aí é um problema de comportamento, não da IA em si, né? Acho que a gente tem que delimitar um pouco. Eu queria saber em relação... É uma opinião de uma interpretação teleológica da Lei Maria da Penha, que visa proteger, essencialmente, as mulheres, né? Que dos grupos vulneráveis. Acho que... por que a mulher é vulnerável? O fato de nascer mulher, ela já é vulnerável na nossa sociedade. Portanto, a lei ela foi editada em 2006 e desde então não mudou muito o cenário de violência contra a mulher, até feminicídios e tantas outras questões. Por uma interpretação teleológica, ela foi feita para um grupo, para a mulher, mas poderia proteger, por exemplo, um homem que tem uma situação vulnerável. Um exemplo, alguém que faz um tratamento de quimioterapia, está vulnerável, um homem, e sofre violência por parte da sua mulher. Você entende que a lei poderia ser aplicada nesse caso em específico? Tá. Vamos pegar grupos vulneráveis. Nós temos vários, né? A gente tem idoso, criança, pobre, a gente tem mulher. Mas nessa circunstância. E depois a outra questão vai ser sobre aborto. Mas eu queria que você me desse a sua visão em relação à proteção de vulneráveis. Muito legal. E eu não sei, a gente sabe que quem fala de Maria da Penha é para proteger mulher. Mas ser humano, no sentido... muito bom. Então, eu queria a sua opinião sobre isso. Muito bom. Então, eu vou passo a passo, só para fechar a inteligência artificial, é isso, né? De que eu posso fazer uma máquina, como a gente falou, não superior a mim mesma. E eu posso colocar sentimentos, mas esses sentimentos, eles vão ser sempre limitados. Agora, o problema nosso, que o Renato levantou, que é muito acertado, né? É que nós estávamos despreparados para a inteligência artificial. Nós precisaríamos ter virtude e formação. Agora, nós estamos nos deixando levar, sendo manipulados por essa inteligência. Então, por isso eu acho muito importante a formação, informação, conscientização, como eu fiz, por exemplo, na Secretaria com o programa Reconnect, para que nós percebamos como nós podemos nos render e estabeleçamos esses limites. Então, eu acho que é muito importante. E depois, como nós estamos, de fato, nós não temos domínio sobre os nossos sentimentos, a gente não tem limite para a informação, a gente está ficando irracional e pouco relacional, né? Por causa a própria inteligência, ela parece que aumenta a nossa tecnologia, etc., aumenta a nossa abrangência de relação, mas ela é muito deficitária no nível, na qualidade dessa relação, não é verdade? Nas famílias, assim. Então, é preciso a formação. Por exemplo, um podcast nesse nível, né? Ele pode informar, ele pode fazer as pessoas pensarem. É isso que nós precisamos fazer, não perder a racionalidade e a relacionalidade. E a gente passa para a família também. Nós fizemos esse programa Reconnect porque a gente queria mostrar às famílias como a inteligência artificial, as tecnologias, elas estão fragmentando o diálogo. Né? Os pais respondem para os filhos assim, né? Sim, não sei o quê, ele está super adicto ao celular dele, à internet dele, ou seja lá o que for, e nem vê os olhos das crianças e não percebe o coração. A gente falava, olhe nos olhos e ouça o coração do seu filho. Porque isso também, hoje, a tecnologia é um caminho
para o comportamento de risco. Suicídio, automutilação, pornografia, pedofilia, tudo ali e os pais não estão, né, conscientes do que está acontecendo. Então, eu acredito que com formação, com informação, né, e ajudar as pessoas a terem a virtude da temperança para poder lidar com a inteligência, nós podemos ter, de fato, um melhor uso, e que nós não nos rendamos a ela, né? E começando isso pela família, que foi o programa que nós fizemos, né? Agora, nós passamos isso à família e à lei de Maria da Penha, que eu acho muito interessante. Eu nunca fui muito favorável a essa lei, para ser bem sincera. Quando eu cheguei na secretaria, eu falava, a gente hoje tem toda uma política, era o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, eu falava, nós temos toda uma política hoje da mulher como proteção da mulher e não projeção da mulher. E é um certo paternalismo eleitoreiro, vai fazendo com que a mulher ela seja uma dependente ali, né? E sempre para ser protegida, né? E é uma política negativa, opositiva e menos positiva e compositiva. Então, nós temos que compor o diálogo entre homem e mulher, fortalecer os vínculos familiares, né? E conseguir também, né, que nós percebamos que essa realidade, muitas vezes, é mal contada. A violência doméstica? Agora, as estatísticas, eu fui pesquisar, não são tão elevadas quanto parecem, né? Em segundo lugar, isso que tu falaste, às vezes, o homem também sofre essa violência. Quando eu cheguei na secretaria, teve um dia que eu falei, olha, eu quero ouvir os homens, eu quero ouvir os homens também, né? E no aborto, por exemplo, se eles queriam o aborto da namorada, começou a vir gente na secretaria, um cara veio do Rio de Janeiro, um polícia, e falou, a senhora ouve os homens? Então, eu quero falar para a senhora o que chega de violência doméstica contra os homens. Assim, a mulher, quando ela está violenta, ela senta, ou sei lá, né, a faca, pega um instrumento, assim, como chama, pesado e, sei lá, né, até o rolo de macarrão ela pega, ela faz qualquer negócio. E eu entendo também, né, que isso aconteça e que nós temos que ver a realidade, né, compor essa relação e ver a realidade. Às vezes também falar, é assédio, a mulher é sempre assediada sexualmente. Olha, desculpa falar, vão achar até que eu não sou nem machista nem feminista. Eu quero a ontologia, eu quero o homem e a mulher com a sua riqueza complementando a sociedade, né? Mas às vezes pensa, bom, tem assédio, mas a mulher não provocou, né? Então nós temos que ver os dois lados da moeda, porque às vezes também a mulher ela tem se igualado por baixo. Ali é uma realidade que precisa ser muito estudada para ser trabalhada. Eu não acho que essa lei ela tem um cunho eleitoreiro, ela tem um cunho de manipulação. Quando a gente protege muito, vou dizer, claro, Bolsa Família. No fundo, eu não quero a projeção daquele ser humano, né? Eu quero instrumentalizar esse ser humano para outra coisa. Então, eu penso que as políticas em relação à mulher, primeiro elas têm que ser isso, de projeção da mulher, autonomia econômica, né, espaço, corresponsabilidade no lar, né, complementariedade na sociedade, espaço, voz, né, assim por diante. E depois, realmente, que nós estudemos, e eu fiz também isso, bolsas da CAPES, para estudar esses vínculos familiares. Nós conseguimos vários trabalhos na universidade, enquanto a gente estava no Observatório Nacional da Família, para mostrar que toda essa pauta é mostrada de uma forma muito negativa e com um viés estatístico, ideológico muito grande. Se a gente trabalhasse mais essa corresponsabilidade, essa complementariedade, né, e esse balé que pode ser o homem e a mulher, né, bem formados, trabalhando em sociedade, nós teríamos uma outra política pública que não fosse nesse nível. Alguma coisa tem de bom da Maria da Penha? Algumas vezes, sim, né, no sentido de que uma medida protetiva. Agora, recentemente, uma pessoa que eu tive que foi buscar uma medida protetiva, sabe que falaram para ela? Assim, olha, isso aqui é uma mentira. A senhora nem vai conseguir. Isso aqui é uma mentira. A senhora vai sair com um papel aqui, mas não tem nenhuma, né? Então, na verdade, muitas vezes a lei está no papel também, não é? E é usada por alguns ideologicamente. Desculpa falar tão claro, mas é assim, né? Tanto que no início da lei, para se ter uma medida protetiva,
A mulher precisava de uma ordem judicial, que demorava, e nesse Exatamente, lapso é exatamente. onde acontece o feminicídio. Quem busca uma proteção precisa daquilo naquele momento, né? Mas que agora os delegados terão essa autonomia de emitir Sim. já uma medida protetiva, mas aí você tem toda a razão que medida protetiva? Você vai ter segurança de que forma, né? Exatamente, é no papel. As estatísticas não diminuíram, né, com a edição da lei. Castilho, depois outra coisa também, assim, a gente gosta de lidar com elementos negativos, né? Eu trabalhei muito com essa parte, ó, fortalecimento de vínculos familiares, famílias fortes, a projeção no trabalho da mulher. E agora, o ser humano, até para poder se eleger, ele gosta da pauta negativa. Então, é feminicídio. Então, daí, sim, isso chama atenção. Agora, será que essa é a nossa realidade? Quando eu ia em organismos internacionais, no CDE, na ONU, para falar, muitas vezes, meu ministério até gostava de falar, não, vamos mostrar quanto tem de feminicídio no Brasil. Eu falo, por que a gente não mostra quantas famílias dão certo no Brasil? Por que a gente não mostra os elementos positivos? A gente nunca vai conseguir que queiram investir no Brasil se eu chego lá e falo, Só negativo. é assim. É verdade. E parece que a gente vive disso. Eu penso, vamos mostrar outra realidade, vamos fixar no positivo e vamos, de fato, elevar isso, né, em termos de informação. E eu penso que, tudo bem, é uma tristeza, né, ter assassinatos, é uma tristeza ter feminicídio, mas não vamos ficar apagando incêndio, vamos botar a base, que é a família, por exemplo. Né? No meu ministério também, uma coisa que eu não achava certa, nós passamos 4 anos como política pública da mulher, construindo casas da mulher brasileira. E eu falava, eu não acho isso certo. Por quê? Porque a Casa da Mulher Brasileira é como se falasse, olha, no meu país tem tanto assassinato que agora a gente está investindo em construir prisão. Então, em vez de fortaleça os vínculos, às vezes o divórcio express, elas chegam lá e daí elas já podem se divorciar. Eu falo, mas será que ela quer? Vocês pensaram nos filhos? Será que não dá para compor essa relação? Vamos pensar positivamente, não? Então, é isso que eu vejo. Em vez de Casa da Mulher Brasileira, vamos ver como eu posso chegar antes. O programa Famílias Fortes que a gente teve, chegava antes. Vamos discutir a relação antes com a família, com os filhos. E vamos, como política pública, né, dar plataforma para as famílias, para a mulher, para o homem, para a sociedade, né, como um todo. E não ficar só apagando incêndio. Instrumentalizando, né, para que não se apagando desenvolva. incêndio. São políticas com muito gasto público para apagar incêndio, enquanto a gente podia investir na base, que é a família. Né? E assim vai. Interessante, né, Castilho? Porque é tentar preservar e não estimular a separação. É o contrário na causa. Né? Exatamente, E não você é vê- feito. Judicialmente tinha aquela fase de Tem uma composição, lógica. né? Isso acabou, né? Mano, eu sempre procuro fazer a conexão com a área de tecnologia. Né? Então, é uma lógica. O que a Ângela falou aqui é lógico. Então, vamos combater a causa e vamos preservar algo que é mais positivo do que a separação, rompimento. Falou também com relação à mídia negativa, mídia em geral negativa, a exposição negativa. E eu, nas minhas palestras também internacionais, muitas vezes eu chegava e tinha colegas que falavam mal do Brasil. Não estou dizendo aqui para negar a realidade, mas por que não falar positivamente também das coisas boas? Né? Vamos ser positivos. A positividade científica, ela mostra, ela tem muito mais benefícios, né? Mas é algo que é lógico e que acaba sendo ilógico nesse comportamento, que é interessante. Puxando um pouquinho, né, para a inteligência artificial, que ainda é lógica, e em cima daquilo que você colocou, Castilho, também com relação à proteção da violência doméstica, a tecnologia ela pode ser uma grande aliada nisso. Então, a efetividade de uma ordem de proteção, seja em qual for a circunstância, hoje nós temos aí rastreamento, geolocalização, câmeras de identificação das pessoas e outros mecanismos tecnológicos cada vez mais profundos que poderão trazer efetividade a uma ordem. Nós citamos aqui o exemplo de uma ordem protetiva, mas quaisquer outras ordens para a efetividade do direito também, que é bem interessante. Coloco isso pelo seguinte, nós temos hoje aqui, então, nesse debate, a tecnologia, a lógica e, ao mesmo tempo, o comportamento. Então, a gente mistura o ser humano, né, com tecnologia artificial e, ao mesmo tempo, a efetividade disso tudo. Que é o que a gente muitas vezes coloca. Então, comecei conversando contigo, dizendo, olha, será que isso é fim dos tempos, é negativo? Você deu um outro contexto. E realmente existe esse outro contexto da positividade. Apenas uma pequena reflexão que eu trago aqui é com relação a fazer ou trazer tudo que é positivo de algo que é imprevisível. Essa é a questão. Mas
tentei trazer aqui algo nessa linha. Castilho, você quer partir para o encerramento? Que nós já estamos aqui. Temos 3 minutos aqui no nosso protocolo aqui, né? Ele tinha como um tema aí que é o aborto, né? É possível falar com ela o dia todo, Então, né? olha, A gente ouvi-la. Vamos 7 minutos, então você o papel Eu aqui acho que do... ficou essa pergunta do aqui digital. sobre o aborto, acho que é um tema, né, que isso você aqui, porque tá bem aqui agora, né? tem falado de forma recorrente até, aliás, é importantíssimo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o aborto e o que você pensa em relação à atual legislação e à política que nós temos aqui. Agradeço, Renato, as suas observações, e eu só queria fechar esse arquivo, né, com agora o Código Civil, esse projeto de Código Civil que está colocando o divórcio express, né? Então, nós temos que fazer isso que tu falaste, Castilho, a mediação, né? O meu escritório, nós fazemos isso ali na Gandra, a gente sempre faz, vamos ver se dá para compor essa relação, não vamos entrar direto no divórcio, vamos, né? Porque nós realmente temos que preservar, né, a família. E acho isso muito importante, e agora trabalhar no Congresso Nacional para que isso não seja admitido no nosso Código Civil, né? E isso do aborto, né? Infelizmente, né, nós temos um ativismo muito forte que está baseado no utilitarismo, que é a hipersexualização no Brasil e no mundo, né? Ou seja, a mulher é um meio para outros fins, e tem toda a indústria de hipersexualização ganha muito dinheiro, é a pílula, é a pornografia, é a pedofilia, é o nude, é a venda, é tudo. Aí, em último, no fim da cadeia, está o aborto, né? Para que, se de qualquer jeito a pessoa engravidar, né, ainda tem um caminho. E postos a ser utilitaristas, com esse aborto ainda se aproveita de todos os órgãos da criança. Então, por isso hoje se quer os 9 meses, porque se vendem esses órgãos, se faz creme dermatológico com a placenta. É verdade, isso foi uma denúncia nos Estados Unidos. Então, o que é o aborto? Que ninguém vê, que acha que é um direito, que é a liberdade da mulher. Não, é uma cadeia de utilitarismo onde a mulher é meio todo o tempo, e o bebê depois é meio para outro fim, né? Então, isso tem tido fóruns, evidentemente, no mundo, e soft law, etc. e tal, mas nós vemos que o ser humano é pró-vida, né? Que a mídia suja, ela é barulhenta e tem dinheiro, e parece que é muito mais forte do que propriamente os seres humanos com valores. Mas o ser humano é pró-vida. Eu tenho visto isso no Brasil, como se tem lutado, né? Agora, há um interesse econômico e há um interesse de manipulação. Com a hipersexualização, eu animalizo o homem. Então, vou uma explicação um pouco maior. Se eu tenho educação porcaria num país, né? Uma educação de baixo nível, e, ao mesmo tempo, eu estimulo sexualmente todo mundo, eu tenho pessoas altamente manipuláveis, e também com ideologia gênero. Então, pessoas que são fraquinhas, né? A hipersexualização é um tipo de política pão e circo, né? Agora, o bebê vai me dar um problema, porque ele é concebido fora de uma estrutura, né? Então, vamos botar ele no lixo, porque ele vai complicar a estrutura e vai trazer pobreza, ou sei lá o quê, né? Então, é tudo bem pensado, é uma manipulação bem, vamos dizer, aparelhada, né? Daí vem com o aborto como se fosse um direito da mulher, né? Eu defendi isso no Supremo, na 442, né? Falando, olha, isso aqui é totalmente contra a mulher. A mulher é usada antes como meio, né? A mulher, o que ela mais deseja? Ser amada e respeitada. Na verdade, o homem pode ser mais carnal, mas a mulher não, ela é afetiva. Ela quer ser amada e respeitada. Então, ela já é frustrada no começo da relação. Depois, ela engravida. Daí, ela engravida e ela tem que tomar uma decisão sozinha muitas vezes. Daí, ela sofre no corpo dela aquele rompimento. E aquilo é natural, ela é mãe, então ela vai sofrer aquele impacto. E depois, mais para frente, psicologicamente. E se as mulheres são sinceras, se conversa com mulheres que abortaram, no fundo, às vezes ela pode falar na mídia, mas depois você vai conversar com o coração dela para ver, né? Então, ela vai sofrendo tudo e vai continuar sendo sempre utilizada, não amada e assim por diante, né? E o bebê, agora trago também, nesse da sistolia fetal, que está aí no Supremo agora. O Alexandre de Moraes... desculpa, o ministro, né, autorizou, o André Mendonça segurou, né, o Cássio também, né,
ele autorizou que se dê uma injeção numa criança depois dos 22 semanas, a sistolia fetal, para fazer o aborto, em caso de estupro, né? Tá, ok. Né? Eu tive a semana passada com o Ângelo Vátimo, do CREMESP, que ele quer mostrar para os ministros. Ele falou, eu não tenho nenhuma pauta moral religiosa, mas eu quero mostrar quanto a criança sofre. Isso é tortura. Isso é tortura. Uma injeção numa criança já concebida, ela vai morrer com sal, ela vai morrer, ela vai sofrer. Então, está proibida a tortura na Declaração de Direitos Humanos. Nós não podemos fazer isso. Foi autorizada, espero que a gente consiga reverter isso, né? Porque isso é uma porta para entrar o aborto, né? Daí, fala assim, mas em caso de estupro. Agora, porque se o estupro é um crime no Brasil, por que nós não vamos atrás do estuprador? Eu não preciso de um boletim de ocorrência para fazer um aborto em caso de estupro. Mas quem que é o culpado ali? É a criança que vai morrer ou é o estuprador? Mas eu não faço a mínima questão. Nesses casos em que sofre, às vezes, o estupro dentro de casa, a menina faz o aborto e volta para o estuprador, que é o pai, muitas vezes que é o tio. Então, qual interesse nós temos? E, de fato, se eu não foi negado o boletim de ocorrência, nós tínhamos conseguido essa portaria no nosso governo, foi tirado imediatamente. Todas as políticas pró-vida que nós tínhamos foi tirada pela ministra da Saúde, né? Da Saúde, né? Não sei que tipo. Mas, o que acontece? Não se quer saber se tem estuprador ou não, porque 99% dos abortos feitos no Brasil não são frutos de estupro, até porque num estupro é difícil engravidar. E as pessoas sabem disso. A mulher não está preparada, pode não estar nos seus dias férteis. Agora, de fato, é um caminho para o aborto dizer que está sob o estupro, né? Então, e é esse o caminho que nós estamos procurando encontrar para legalizar. Mas essa legalização, dizendo que está defendendo a mulher, é mais um meio, como Bolsa Família da Vida, como, né, para dizer que está protegendo, em vez de projetar e, no fundo, manipulando o ser humano, botando os nossos brasileiros no lixo, né? E dizendo que aquilo é uma política pública saudável, né? Vida não se discute. De saúde pública. Agora eu vou trazer o Elon Musk de novo, né? O que ele falou? O que ele falou recentemente também? Que o que ele mais temia para o mundo hoje, né, é o inverno demográfico, né? Assim, que nós vamos ter uma crise, né, de demografia. E eu tive a oportunidade de falar para o Macron, quando ele veio aqui, eu falei assim, olha, foi até politicamente incorreto, porque eu não devia ter falado isso num evento em que eu estava participando, né? Mas eu falei, olha, eu quero falar para o senhor que nós estamos muito tristes com o senhor, né? Porque o senhor colocou pela primeira vez no mundo o aborto na Constituição como um direito humano. O senhor tinha que reverter isso. Ele falou, mas tu é mulher, tu deveria se sentir muito feliz, muito livre, a sua liberdade. Eu falei, o senhor não entendeu nada. Isso é escravidão. Agora, daí ele falou, então me manda. Ele falou, mas agora eu não posso fazer mais nada. Eu falei, o senhor pode sim, o senhor pode reverter, se o senhor quiser, né? Daí eu não falei isso, mas eu falei assim, o senhor vai ficar sem franceses, porque o senhor vai abortar os seus franceses, porque os árabes não abortam. Porque não, entende? E o seu país está sendo tomado por imigrantes, e os seus franceses o senhor vai botar no lixo. Através de permitir o aborto, já é permitido com 9 meses, e hoje é um direito humano previsto na Constituição. Olha, nós temos que reverter isso, porque a maior riqueza de uma nação é um ser humano. E aqui no Brasil nós temos uma tradição que é maravilhosa, né, que é da Morte e Vida Severina, quem leu. Como é que termina aquele romance maravilhoso? Né? Nasce um bebê e fala, a explosão da vida é severina, mas é vida, né? A vida é sempre um bem, a vida é sempre uma afirmação, o aborto é uma negação. E nós temos que lutar realmente para preservar o primeiro direito humano, sem o qual, né, nenhum outro pode ser exercido. Muito bem, olha aí que teremos muitos cortes dessa sua fala tão brilhante, né? Acho que Nossa, a tua visão. Eu acho que vida não se discute, né? A gente fala, nos direitos humanos, o aborto é um tema sempre muito complexo, né? Mas vida a gente não discute. No caso de anencéfalo, aí a gente tem 2 vidas. Quando você tem uma vida
em risco, né? Aí você tem que talvez optar por uma, Sim, né? porque Mas aí é como aí- legítima defesa. Aí é uma outra história, mas fora essa circunstância eu concordo plenamente com o que você fala. Eu acho que vida a gente não deve discutir. Sim. Não se pode ou não pode. Que Deus nos abençoe. É Sim. isso. Amém. Angela, E muito nos obrigado. dê sabedoria. Amém. Eu tô encantado, já sou seu fã e agora meu mais Deus. ainda porque você tem uma forma lógica de pensar e de falar que realmente nos encanta. Muito obrigado. Nossa, eu que agradeço Corajosa. essa oportunidade. E corajosa, uma Pior mulher que é de... mesmo. Defendendo a vida. Hoje nós chegamos a um ponto que ela teve que defender a vida. Olha que Vamos lá. forte isso. Sim, sim. Ângela, obrigado. Eu que Mas agradeço. uma alegria. Agradeço Obrigado. a vocês Obrigado, e agradeço viu? ao nosso Obrigado. público Obrigado. que vai estar nos assistindo. Aproveitar que a gente está de mão dada, vamos fazer uma oração Vamos aqui. lá. Vamos, opa. Então, vamos lá. Sempre. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero agradecer mais esse momento aqui no Versa Pod Videocast. Peço uma bênção especial aqui para a Ângela, para o Castilho, para todos que estão aqui junto conosco aqui, promovendo todos esses debates. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o Obrigado. próximo, pessoal. Obrigada, Fiquem bem, fiquem com obrigada. Deus. Obrigado. Versa Podcast.